Vamos embora, minha gente, que é véspera de São João, dia de comer aquele bolo de milho, colocar o milho na brasa, aquela canjica, né? Preparar aquele munguzá reforçado e quem sabe até fazer um churrasquinho, né? Tem gente que gosta de fazer aquele churrascão no dia de São João. Mas antes de fazer tudo isso e de ligar a fogueira, vamos nos informar bem no nosso impacto geopolítico e entender e compreender tudo aquilo de importante que aconteceu nesta semana a nível geopolítico. Essa semana foi boa, hein? Foi produtiva para quem gosta de geopolítica e principalmente para você que gosta de se informar bem com informações verídicas sem fake news. Vamos lá, pessoal, né? Vamos torcer para que esse feriadão de São João seja maravilhoso, ensolarado, né? Essas chuvas aqui no Recife passem para que nós possamos curtir. Mas antes de começar a curtir, vamos aqui para o impacto geopolítico. Vamos lá, vamos começar falando sobre eleições na Colômbia, né? Preparei aqui um texto para vocês e eu vou ler esse texto e repercutir, né? Comentar algumas coisas, né? Vamos lá, eleições na Colômbia. Gustavo Petro é eleito presidente da Colômbia, né? A Colômbia elegeu no último domingo, né, dia 19 de junho, o seu novo presidente numa eleição histórica. Pois é, seu primeiro presidente de esquerda, eleito com 50,44% dos votos, das intenções de votos, né? Gustavo Petro governará a Colômbia a partir de 2023 até 2026. Petro foi eleito no segundo turno com 11.281.013 votos numa eleição histórica. Sua vice na chapa é a advogada e ambientalista Francia Márquez, que será a primeira vice-presidente negra do país, né? Colômbia, que é um país historicamente, né, com uma população negra relativamente alta, vai ter agora, apenas agora, pela primeira vez, uma vice-presidente mulher, né, negra, representando aí no seu país, né? E o Petro, né, o Gustavo Petro, ele é senador, ex-prefeito de Bogotá e teve uma disputa acirrada com um empresário de direita populista com um discurso antissistema, o Rodolfo Hernández, que teve 47,31% dos votos, né? Pela primeira vez em 20 anos, a Colômbia, né, a disputa presidencial não teve um nome ligado ao ex-presidente Álvaro Uribe, né, que foi o presidente da Colômbia lá pelo início da década de 2000, que ele teve importantes embates com o líder do seu país vizinho, né, a Venezuela, o Hugo Chávez. Álvaro Uribe e Hugo Chávez, eles trocavam muitas farpas, né, e o Álvaro Uribe, ele ficou famoso por ter o seu governo alinhado, né, com a política dos Estados Unidos, né? Ele era um cara alinhado, né, com o George Bush, né, durante o seu governo, né, e no seu governo foram instaladas bases dos Estados Unidos na Colômbia, né, com o intuito de treinar soldados colombianos para combater o narcotráfico, né? O Álvaro Uribe, que foi um presidente que teve polêmico lá na Colômbia, principalmente por desentendimentos e trocas de farpas com o presidente da Venezuela, o falecido Hugo Chávez. Mas vamos lá, né? A Colômbia rompeu de vez com o legado do Uribe e elegeu aí o presidente Gustavo Petro, né? Que vai aí suceder o atual presidente, que é de direita, o Iván Duque, né? Mais uma vez chama a atenção que este é o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, né? De toda a história da Colômbia, esse é o primeiro presidente com ideologias alinhada à esquerda eleito. Vamos lá. Gustavo Petro, ele é ex-guerrilheiro do extinto grupo M19, né, o movimento 19 de abril, né, o extinto grupo que fazia parte, né. Muitas informações circulam dizendo que Gustavo Petro era um ex-guerrilheiro terrorista da Farc. Não, ele era de outro grupo, né, de outro grupo que teve operações até o início da década de 90, se eu não me engano, esse grupo M19, né. Gustavo Petro, ele é economista e vai ter um grande desafio. A Colômbia vive um caos econômico e social. A desigualdade na Colômbia, ela aumentou muito, principalmente nesse período da pandemia e pós-pandemia, né? Constantes protestos
com muita violência vem acontecendo na Colômbia, inclusive em edições, até mesmo na primeira edição do nosso Impacto Geopolítico, que foi ao ar um ano atrás. A gente está comemorando um ano de Impacto Geopolítico. Muito obrigado pela audiência de vocês. A Colômbia, né, ela desde o ano passado vem acontecendo constantes protestos e greves gerais vêm ocorrendo na Colômbia, né, desde 2021. Né, e esses protestos eles têm sido reprimidos com muita violência por parte de forças policiais e até mesmo de forças especiais ligadas ao atual presidente, o Iván Duque, né, que vem aí, que tentou de certa forma, né, tenta de certa forma controlar essas agitações e também os problemas socioeconômicos no país, porém sem sucesso, né? E o Gustavo Petro vai ter esse grande desafio, que é reduzir a desigualdade na Colômbia, que mais que aumentou, né? E também o país vive um período de inflação, de grande inflação, que vem reduzindo o poder de compra da população, assim aumentando o número de pobres no país, né? E contribuindo para a desvalorização da moeda do país, que é o peso colombiano. Outro problema da Colômbia é a segurança pública, com a presença de cartéis do narcotráfico no país, né? Vale lembrar que do ano passado para cá, que estava bem silenciosa, né, a operação desses grupos, desses cartéis do narcotráfico, né, vem aumentando, né, o número, a violência por parte desses cartéis do narcotráfico, né, desde a época do fim do cartel de Cali, né, desde o assassinato do Pablo Escobar, né, que a Colômbia, ela não que a Colômbia deixou de ter narcotráfico, mas o narcotráfico ele ficou mais pacífico, né, digamos entre aspas mesmo, mas de 2 anos para cá, o narcotráfico na Colômbia ele vem voltando a agir com violência. Inclusive, antes da eleição, eu postei aqui no Story, né, antes do dia da eleição, na sexta ou no sábado, houve um atentado terrorista, né? Uma motobomba foi deixada em frente a um galpão na cidade de Cauca, né? Lá na Colômbia, e o policial do esquadrão antibombas da Colômbia, ao tentar desmontar essa bomba, ao tentar desativar essa bomba, ele acabou sofrendo ferimentos com a explosão dessa motobomba, né? Ele sobreviveu, mas está bastante ferido, ainda se encontra no hospital, né? E, inclusive, em dezembro de 2021 e em janeiro deste ano de 2022, ocorreram 2 atentados terroristas, e um desses atentados ocorreu em um aeroporto lá na Colômbia, né? Deixando pelo menos 30 pessoas feridas, lá na Colômbia, né? Então, os desafios do Gustavo Petro, que é ex-guerrilheiro, vai ser controlar a desigualdade social, medidas econômicas, né? Propor medidas econômicas efetivas e eficazes contra a inflação, para tentar combater a inflação que cresce no país e a desvalorização do peso colombiano, e também ele precisa vai ter esse desafio na segurança pública do país, mediante o crescimento da violência por parte dos grupos dos cartéis do narcotráfico na Colômbia. Pois bem, pessoal, vamos falar de Israel. Primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, ele anunciou que vai dissolver o parlamento por falta de consenso entre a coalizão que garantiu a sua eleição em 2021. Consequentemente, ele vai renunciar, né, ou já renunciou ao cargo de primeiro-ministro, né? O que chama a atenção lá em Israel é que esta será a 5ª eleição em menos de 3 anos, né? Ou melhor, em 3 anos, né? De 2019 para cá, já ocorreram 4 eleições, e a próxima eleição que ocorrerá será a 5ª eleição dentro de 3 anos lá em Israel. As novas eleições podem permitir a volta do pessoal ou até mesmo do ex-ministro Benjamin Netanyahu, né, que deixou o poder no ano passado, sob a alegação de corrupção e de radicalismo, né? Além da falta do consenso político, a renúncia do Naftali Bennett ela ocorre em meio a uma forte onda de conflitos entre policiais israelenses e palestinos, né? Vocês sabem que está acontecendo isso. Vocês sabem que está... Eu posto direto aqui nos meus stories, né, confrontos entre palestinos, entre colonos israelenses e forças policiais especiais israelenses que tentam desocupar a Cisjordânia dos árabes, da mão dos árabes, né, que tentam expulsar os palestinos daquela região da Cisjordânia, né? Eu mostro direto, né, os palestinos eles reagem, lutam contra os israelenses,
com paus, pedras, enfim. E mediante toda essa confusão que está acontecendo em Israel, o primeiro-ministro renunciou por conta também de denúncias de excessos por parte das forças israelenses, né? Além de tudo isso, né? Além da falta de consenso político entre o próprio Congresso junto com a coalizão que elegeu esse primeiro-ministro, esses conflitos que estão acontecendo entre polícia e palestinos, ocorreu também a questão da morte de uma jornalista, né, da TV Al Jazeera, né? A jornalista da TV Al Jazeera, de nacionalidade dos Estados Unidos, que cobria esses conflitos na Cisjordânia, a Abu Akleh, ela foi atingida a tiros no rosto, né? E os palestinos, eles acusam que soldados israelenses atiraram contra essa jornalista, apesar dessa acusação, Tel Aviv nega, né, o governo de Israel nega, né, a morte dessa jornalista impulsionou mais ainda a sua renúncia, né, também pela falta de esclarecimento sobre a morte dessa jornalista. E aí o primeiro-ministro, com esses 3 problemões aí, esses 3 abacaxis aí para ele descascar, ele achou melhor renunciar ao cargo de primeiro-ministro. Vamos ver no que é que isso vai dar e vamos ver aí o resultado de tudo isso aí. Para encerrar, vamos falar de Joe Biden, né? Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, quer cortar imposto da gasolina, né? Mediante a disparada, né, da inflação, né, lá nos Estados Unidos, né? Na inflação no dólar e no consequente aumento do preço dos combustíveis, né, que chegou ao patamar de $5 o galão, né? Nunca tinha acontecido isso nos Estados Unidos. $5 o galão do combustível, né? Um valor jamais praticado, né? Biden propôs ao Congresso eliminar por 3 meses o imposto federal em cima da gasolina, né? Só para lembrar, refrescar a memória de vocês, né? Os Estados Unidos vivem uma grande inflação em decorrência da pandemia da Covid-19 e também, mais ainda, agora por conta das sanções impostas pelos próprios Estados Unidos em cima da Rússia, né? Os Estados Unidos consomem petróleo da Rússia, ou ao menos consumia petróleo russo, mas agora, com as sanções impostas e com a proibição de compra de petróleo da Rússia por parte dos Estados Unidos, o ouro preto, né, o petróleo, que é o nosso ouro negro, ele vem faltando lá nos Estados Unidos. Não se consegue suprimir essa ausência de petróleo russo lá nos Estados Unidos e, consequentemente, a inflação vai aumentando, né, fazendo os preços subirem, né? A demanda ela é maior do que a disponibilidade de petróleo lá nos Estados Unidos e, com isso, vem acarretando esse consequente aumento no valor dos combustíveis por lá. E o Joe Biden, ele quer eliminar por 3 meses a cobrança de um imposto federal de 18 centavos por galão, né? Um galão, ele tem, em média, 3,78 litros, né? Um galão corresponde a 3,78 litros e o Joe Biden, ele quer eliminar 18 centavos por galão consumido lá, comprado lá nos Estados Unidos, né? Ele diz que a medida é para aliviar o bolso dos americanos, né? dos estadunidenses, né? Fora o imposto federal, que é de 18 centavos, os estados, né? Os estados americanos, eles cobram 30 centavos de imposto também no imposto estadual por galão de combustível, né? 46 estados ainda, né, de 51 estados, né, os Estados Unidos têm entre 51 e 52 estados, né, 46 desses estados ainda não anunciaram medidas para tentar reduzir o valor do preço da gasolina, né? E o governo federal dos Estados Unidos, desculpe, vem tentando aí, dessa forma, né, reduzindo imposto para aliviar o preço do combustível, né? Medida que não vai impactar tanto no bolso. Aqui no Brasil foi feita a mesma coisa, né? E a gente viu que não está tendo resultado essa redução de imposto por parte do governo, né? Se não está dando resultado aqui, acredito que não vá surtir um efeito grande lá nos Estados Unidos. O que precisa mesmo é uma medida efetiva, que precisa mesmo é de refinamento de mais combustível para alimentar aquela necessidade que os Estados Unidos têm em cima de combustível, principalmente da gasolina. Pois bem, pessoal, essa aqui foi mais uma edição do Impacto Geopolítico. Espero que vocês tenham gostado, curtido, curtam, compartilhem com seus amigos e bom São João para todos, né? Voltamos na semana que vem. Tchau, pessoal!